Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. A Revolução Iraniana, por Osvaldo Coggiola. Você já imaginou o que acontece quando uma nação inteira decide, de peito aberto, enfrentar tanques e fuzis em nome de uma mudança radical? Quando a fé, a história e a opressão se entrelaçam para criar um momento único que choca o mundo ao vivo, diante das câmeras de TV. O Irã, no final da década de 1970, se tornou palco de um desses momentos. E essa é a história que vamos mergulhar juntos hoje. Fica comigo até o final porque essa história, apesar de antiga, continua ecoando nas decisões políticas do nosso presente. A Revolução Iraniana foi mais que uma simples troca de governo. Foi o grito sufocado de séculos de ocupação estrangeira, exploração, desigualdade e violência, canalizado em um movimento que desafiou tanto o Ocidente quanto o modelo soviético de poder. Quando as ruas de Teherã e outras cidades se encheram de manifestantes em 1978, o que o mundo viu pela TV não foi apenas uma revolta, mas a erupção de uma história que vinha sendo abafada há muito tempo. A televisão mostrou rostos, corpos, bandeiras e balas. Mas por trás da imagem havia um povo que dizia basta, ao Shah Reza Pahlavi, a polícia brutal da SAVAK, a desigualdade econômica mascarada de modernização. Aqui vale uma pausa para pensar. Como é possível que uma das revoluções mais influentes do século XX tenha nascido sob imagem de um regime moderno, apoiado pelas maiores potências do planeta? Coggiola nos conduz por esse paradoxo com maestria, resgatando a trajetória de um país que não nasceu do islamismo, mas de uma rica e milenária herança persa. Ele nos faz voltar até os tempos dos Aquemênidas, de Ciro e Dário, para mostrar que o Irã sempre foi mais do que seus líderes contemporâneos, e sempre viveu sob a sombra da cobiça estrangeira. Com a descoberta do petróleo no século XX, o Irã se tornou uma peça vital no xadrez das potências. Os ingleses, depois os americanos, exploraram suas riquezas, enquanto a população vivia em condições subhumanas. A cada concessão feita à Anglo-Iranian Oil Company, a dignidade do povo iraniano era esmagada. E foi nesse solo fértil de dor e esperança que cresceu o nacionalismo de Mohammad Mossadegh, o primeiro-ministro que ousou nacionalizar o petróleo e desafiar o Império Britânico. Mas o golpe de 1953, arquitetado pela CIA e pelo Mi-6, abortou essa esperança. Mossadegh caiu. E o Shah, então um fantoche do Ocidente, consolidou seu poder com mão de ferro, construindo um Estado policial, modernizante por fora, mas apodrecido por dentro. Quando o Ocidente derrubou Mossadegh, não derrubou só um líder, mas matou uma chance histórica de construir um Irã soberano, democrático e secular. E esse erro, como defende Stephen Kinzer, teria consequências até o 11 de setembro de 2001. Avançando para a década de 1970, o regime do Shah parecia invencível. Mas enquanto seus palácios reluziam, a miséria aumentava. Os camponeses expropriados migravam em massa para cidades, as crianças trabalhavam até 18 horas por dia, e os opositores desapareciam nas prisões da SAVAK. E aí surge a figura que mudaria tudo, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Exilado, mas presente em cada panfleto, em cada sermão gravado, em cada grito das multidões. Khomeini não era apenas um líder religioso, mas o símbolo de uma identidade renegada e de uma espiritualidade que se recusava a ser apagada. O que chamamos de fundamentalismo islâmico seja, antes de tudo, uma resposta desesperada à arrogância colonial. A Revolução Iraniana de 1979 não é simples de entender. Ela não foi só religiosa, nem apenas popular, nem puramente política. Ela foi um turbilhão de contradições, de tradições que colidiram com a modernidade, de sonhos que se chocaram com realidades geopolíticas impiedosas. O que Coggiola faz com maestria é nos lembrar de que, para entender o presente, com suas guerras, sanções e tensões no Oriente Médio, precisamos voltar no tempo. Entender o que levou milhões a desafiar tanques por algo que acreditavam ser maior que a própria vida. No fim das contas, o que fica é a imagem de um povo que ousou romper as correntes da submissão, mesmo que o caminho que escolheu não tenha sido perfeito. A Revolução Iraniana é uma dessas histórias que nos obrigam a repensar nossos julgamentos rápidos e a refletir sobre o preço da liberdade. Para quem for se aventurar por essas páginas tão intensas, que essa jornada sirva para enxergar com mais profundidade os dilemas do nosso próprio tempo. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. Boa leitura!